Agora? Porque não, ficou com vergonha. Ele quer falar do Malafaia. Pergunte. Pode fazer a pergunta. Ela não sente amor no Malafaia. Ela falou para mim. Uhum. Ele não ama, ele não é uma pessoa de amar ninguém. Ele deve ter os amores daquele tipo que Jesus disse, até os pagãos amam assim, né? É o amor que você sente por um hiperamigo, que concorda contigo em tudo. Jesus disse até os gentios são assim. Qualquer um acaba se agradando de quem te agrada, de quem vive para te agradar. E ele tem ali os que vivem para agradá-lo, ele deve gostar desses até o cara desagradá-lo. Agora, amar incondicionalmente, amar o inimigo e orar pelos que perseguem a gente, aí é um outro departamento. Eu, por exemplo, não gosto do Silas, mas o amo. Eu não gosto de quem ele se tornou. Eu já até gostei de quem ele era quando ele era um garoto de 18 anos e ia com a noivinha dele, namorada, não eram nem casados. Iam lá na minha casa me pegar numa Kombi velha para me levar para pregar na igreja do sogro dele, nos cultos de jovens, sábado à noite. Aí eu ia, ele ia conversando, feliz. Eu conheci um Silas ainda gostável. Até que uns 4, 5 anos depois ele foi ficando um cara não gostável, depois se tornou uma figura intragável, depois se tornou uma coisa que eu prefiro nem nominar, como eu o enxergo hoje em dia, porque ninguém merece essa designação e eu não quero. Não quero. Eu considero muito o que Judas, irmão de Jesus, disse sobre o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Você lembra o que está dito lá na Epístola de Judas, no capítulo único, versos 8 e 9, quando disse, ora, o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não ousou dizer contra Satanás juízo infamatório. Antes disse que o Senhor te repreenda, Satanás. É aí que eu fico com Silas e com um monte de gente. O que já está público, já está público. Agora, o que não é público, eu não o publicarei. Agora, não tem amor nenhum ali. E por que eu digo que eu não gosto dele, mas o amo? Eu não gosto dele porque eu não gosto de mentirosos, não gosto de oportunistas, não gosto de gente que se vende como ele se vendeu durante anos. Não foram meses, foram anos. Talvez 4, 5 anos. Ele ganhou aqueles $40 mil por mês para ficar de plantão falando mal de mim, para depois ir chorar na minha presença. Chegava na minha sala e chorava. Caio, eu tive que falar mal de você. Você assistiu? Eu digo, cara, eu não assisto bobagem. Eu não sujo a minha mente com besteira. Se o programa não for muito bom, eu não assisto. Não sei nem como é que vocês pregam. Eu nunca ouvi você pregar. Não estou afim de ouvir. Quando eu ouço só alguns tons, já me fere. Porque eu acho tão cortante. Um negócio assim que chega tão ácido, tão cáustico, que não me dá vontade de ouvir nenhum de vocês pregar. Porque o evangelho não é só um conteúdo. O conteúdo vocês já falsificam. E o modo como vocês pregam já é anti-evangelho, porque é cheio de ódio e de acusações e de infernos e de maldades e de suspeições e de... Quando eu ouço Silas, às vezes parece que eu estou ouvindo um bicheiro escrachado. Sabe aqueles bicheiros de última qualidade lá da Zona Oeste? Sim, aqueles que já nem existem mais, escrachados. Sim, aqui com aquelas roupinhas, eu não sei o que, aquele bigodinho. Esse é um negócio que eu digo, eu não sei como é que o povo não enxerga e nem ouve esse tom que a tua mulher consegue ouvir, que é um tom que ele pode até dizer, copiar a coisa mais bonita e certa para ler. O tom estraga a verdade na boca dele. Então eu
eu olho para o Silas e digo, esse é um cara que eu não gosto, e não gostarei enquanto ele for assim. Mas eu peço ao Senhor com muita regularidade que ele se converta. Eu ficaria muito triste de ver o Silas morrer assim, tão perdido, tão sem evangelho, tão sem amor, tão sem tolerância, tão sem respeito, tão sem misericórdia, tão sem graça, tão sem bondade, só vivendo de interesse em interesse, em competição, querendo sempre lugar, nome, posição, oportunismos diversos e variados, negocia a alma, vende e recebe o pagamento e se orgulha de ter recebido. Agora, ele ia para mim com alguma regularidade. Por que ele nunca me processou esses anos todos? Você já se perguntou isso? Pois é uma pergunta interessante. Que o mundo inteiro tem para fazer, e nem vai, porque ele sabe que eu nunca o acusei falsamente. Para cada coisa que eu digo, eu tenho um batalhão de outras para corroborarem, com fisicalidades palpáveis e inegáveis. Ele sabe que eu não sou leviano, ele me respeita o bastante para não brincar de me processar. E sabe que o que eu tenho acumulado sobre ele é muito mais do que eu jamais disse. Quando eu escrevi aquele livro Confissões de um Pastor, em 96, a gente ia falar sobre ele isso. chegou na minha sala, o Silas tinha acabado de publicar, porque o Macedo gastou $1,5 milhão para comprar as primeiras páginas do Globo, JB, Folha, Estadão, Jornal de Minas, os principais jornais do país. $1,5 milhão. Comprou as primeiras páginas para o Silas e o Fanini, que, coitado, foi um outro que morreu mal e viveu mal pra caramba, escreverem um texto contra mim. Aí eles não tinham que me acusar, e me acusar de quê? De pregar contra Jesus, de falsificar o evangelho, de ensinar errado a palavra? Não tinham. E se falassem isso e eu chamasse para uma conversa pública, eles sabiam que o meu Caterpillar iria atropelá-los. Eles não tinham como resistir à evidência do esmagamento da minha lógica no Evangelho e do meu conhecimento da palavra a respeito daquilo e de qualquer outra coisa. Então, caladinhos, sempre na surdina. Escreveram e assinaram com mais 2 ou 3 bispos da Universal e um ex-pastor presbiteriano que eu conheci a vida dele toda, fui proctologista do cara, vivia adulterando e assinou lá o negócio. Falei, mas eles são os caras de pau, conhecia tudo. Fanini, eu cobri o Fanini, lá em Niterói, de coisas bizarras, de escândalos que iriam estourar, e eu ia lá com a minha capa. Quando eu via que o negócio estava acontecendo, que eu chamava os implicados, para. Vamos resolver isso aqui com ninguém mais. Eu fiz isso várias vezes. E o Senhor Deus sabe. E pronto, basta isso. Nunca compartilhei isso com ninguém, nunca disse quantas vezes. A mesma coisa do Silas, eu já ouvi barbaridades de figuras públicas no Rio de Janeiro, da igreja evangélica, conhecidíssimos, dele, que eu nunca levei adiante. Então, ele não me processa porque ele sabe que eu jamais transgredi a verdade contra ele. Aí, nesse dia que tinha saído Confissões de um Pastor e ele tinha escrito essa carta com o Fanini, me acusando de ser assessor particular do Roberto Marinho. A acusação era ser amigo da família Marinho, era ser membro do Viva Rio, era ter ordens da família Marinho para me cobrirem todos os dias, de maneira midiática, todo o grupo Marinho e a mídia toda. E tal, as acusações eram essas. E não tinha nada que não fosse inveja do que acontecia a mim. E eu li aquilo, eu estava no hotel lá de Foz do Iguaçu, com a família, pregando num evento. Lá, quando eu li os jornais, começaram a chegar os faxes, com aquele monte da mesma coisa, de tudo que é jornal, eu li
Me deu uma tristeza. Falei, esses caras não aprendem, meu Deus. E o Silas vende a alma e entrega mesmo, não tem história. Aí eu voltei para o Rio, estava no meu escritório na Fábrica de Esperança, quando chega o Silas, com uma pastinha presidente, o meu livro aqui na mão, no peito dele, o Confissões de um Pastor, e a pastinha. Aí ele sentou, falei, por favor, meu irmão, se assente, quer um café, aquelas delicadezas. Aí ele falou, eu vim aqui para lhe dizer o seguinte, aí puxou meu livro, falou, isso aqui é história. Você é história. Mesmo no dia que você morrer, não importa o que aconteça, ninguém vai conseguir tirar você da história. Você já virou história. E o teu livro narra uma parte dessa história importante. Aí eu falei, acabei cedo, em 96, se Deus me der vida, eu ainda vou longe. A segunda parte está esperando, né? Quando chegar a ocasião. É porque já tinha tanta história que eu resolvi zerar essa parte e deixar a outra para lá. Por quê, Silas? Porque você escreveu sobre mim aqui, foi ficando todo emocionado, igual uma criança. Eu falei, você não notou como eu te amei, Silas? Nesse texto, porque olha, isso que eu te falei aqui, que eu falei de ti aqui, eu podia ter contado o que aconteceu nesse dia, mas isso, que você falou, isso, as porcarias que você disse para fulano, isso. Nesse mesmo dia eu fiquei só com o que era passível de ser contado. Você não viu como eu te amei, Silas? Essa outra coisa aqui que você está dizendo, você falou disso, eu não te contei que você deu um golpe de tantos milhões nesse cara aqui, que o cara saiu correndo atrás de ti na Rua da Carioca para quebrar uma cadeira do Bar Luiz nas tuas costas, aquelas cadeiras de madeira de lei dura, forte, e que tinha a base da cadeira de ferro, era uma bicha, e ele gritando. Não contei, Silas. Nem o nome do cara, não contei nada. Aí eu fui dizendo tudo que eu não tinha contado. E você vem reclamar de quê? De eu ter te amado a ponto de ter te poupado? Aí, agora, não dava, não é, Silas? Você faz parte de algumas das coisas mais vergonhosas que vem acontecendo nesse país. Então não dá para ignorar, porque eu não sou hipócrita. Agora, mencionar teu nome, eu mencionei. E mencionei do lado errado da história, porque é onde você vive, é o ar que você respira, é o poder que você ambiciona, é tudo contrário ao que Jesus mandou que fosse o desejo do nosso coração. Então viva com as consequências, minimamente como homem. Aí ele abriu a bolsa dele, puxou o jornal, era o Globo com esse texto na primeira página, e jogou assim na minha lata de lixo, de maneira bem cênica, nunca mais vou esquecer, bem teatral. Ele levantou assim, aí jogou na minha lata, falou, pois é, esse jornal aqui custou $1,5 milhão para publicar, ninguém lembra mais, só tem 2 semanas, mas o teu livro vai ser lido de geração em geração, vai ser lido pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu falei, mas olha, e aí, qual é o problema? Ele falou que está escrito. Eu falei, mas você ainda está vivo. Isso aqui não é um texto póstumo. Você está vivo. Muda de vida. Converta-se ao Evangelho. Abrace a causa de Jesus, as pautas do Evangelho. E eu terei toda a alegria e honra do mundo de dizer a nova pessoa que você se tornou. Mas enquanto você for esse bicheiro, estelionatário, mentiroso, venal, não brinque comigo, porque o melhor que você vai ter de mim é essa bondade de poupar aquilo que eu não quero que a tua mulher ouça, nem que os teus filhos, nem que a tua mãe, nem que o teu pai, porque são vergonhosos demais. Agora, o que você fez público, é público, meu amigo, aprenda a viver com as consequências.